Olha aí, agora sim, está gravando. Então, como eu tinha dito antes, o tema ou o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre laços familiares tóxicos, né? Aquelas pessoas que não conseguem romper o cordão umbilical, seja o pai que não consegue libertar o filho ou os filhos, ou seja o filho que não consegue se libertar dos pais. Esse tema foi algo que a Lala me trouxe outro dia, eu achei bem interessante. Eu já tive alguns casos que eu trabalhei ao longo dos anos sobre isso, mas não é algo que eu me aprofundei muito. Então, eu achei bem relevante da gente trazer isso para o grupo, da gente discutir, trazer relatos de casos, enfim, e talvez até algum conhecimento mais profundo que algum dos colegas possa vir a ter. Talvez algum dos colegas é especializado nessa área e, de repente, pode ter uma percepção bem interessante. Lala, fala um pouquinho para nós aí sobre o que te levou aquele dia a falar sobre esse tema. O que me levou a falar sobre esse tema, Vitor, é a procura que tem... como é que eu vou te explicar? O que eu identifiquei, né, nas pessoas que eu estou atendendo, principalmente nas mães, né? As mães têm esse apego com os filhos, e quando o filho arruma namorada, elas entram em crise, elas adoecem, né? Filhos também que não conseguem sair de casa, eu digo que são uma ostra, né? Grudadinho na mãe. E por coisas que aconteceu comigo, que depois eu identifiquei, né? No início eu também não sabia, depois eu me dei conta. E naquele dia que eu falei para ti, eu trabalhei uma questão na minha filha, em relação à filhinha dela, entendeu? Daí eu disse, vou falar para o Vitor como é que eu posso aprofundar mais nesse assunto, porque eu achei muito interessante. Gente, eu vou dizer uma coisa, romper esse laço, que foi, como eu falei, o cordão umbilical, uma mãe romper esse laço, ou um filho romper, isso dói muito, é muito doído. Realmente, eu acredito que é como se rompesse mesmo aquele cordão umbilical. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês perceberem o nível, e é uma coisa que a gente não entende, só depois que tu te dá conta do que está acontecendo. A minha filha, por muitos anos, eu impedi que a minha filha tivesse um filho. A minha filha era casada e, inconsciente, eu impedi que ela ganhasse um filho, que ela tivesse filho. Até que ela fez terapia e tal, e eu também já tinha entrado em terapia, mas não para esse assunto. E daí o bebê veio. Ela não conseguia engravidar, porque eu sempre manipulei ela para ela não ter filho. Toda vez que ela dizia, mãe, eu vou engravidar, eu dizia, mas tu tá louca? Eu sempre botava toda a dificuldade que eu passei sendo mãe, eu passava aquilo para ela. E ela olhava para mim como se, tipo assim, a minha mãe não quer que eu tenha filho, a minha mãe não quer ser avó. E aquilo foi impedindo que ela engravidasse. E quando ela engravidou, que ela me contou, eu não fiquei feliz. Eu não me senti feliz sendo vó. E eu pensava, meu Deus, mas por que eu não consigo? E eu me sentia muito triste em pensar que eu ia ser vó, que ela ia ter um bebê. E eu comecei a buscar e a pensar, mas por que isso está acontecendo? Por quê? E fui fazendo essas perguntas para mim. E foi muito interessante, foi um dia que eu estava de viagem, estava lá na casa dos meus cunhados, e estava tomando banho e fazendo, e pensando, porque toda vez que eu pensava na gravidez dela, eu tinha vontade de chorar, eu não me sentia bem, e eu pensava, nossa, mas será que esse bebê não vai vingar, por isso que eu não estou feliz? Será que é isso? E eu buscando. E naquele dia eu estava tomando banho, gente, e veio assim, ó, foi automático, assim, uma regressão que eu fiz, né? Fui lá naquela cena, eu vi ela grávida, sentada com o bebê no colo, tá? E o cordão, realmente o cordão umbilical, saindo de mim, grudadinho nela, só que aquilo foi arrebentando, foi rompendo, e quando aquilo rompeu, eu vi a cena como se aquilo estivesse me dizendo assim, agora ela é uma mulher, ela é mãe e tu é avó, ela não é mais um bebê que tu cuida. Gente, eu caí em pranto, eu chorava, aquilo doía, eu chorava. Então, a partir dali, eu comecei a entender por que as mães são assim, por que os filhos são assim. É inconsciente a gente proteger. O que estava acontecendo comigo e a minha filha? Como eu fui mãe com 17 anos, passei muito trabalho,
Então, ser mãe, para mim, não foi uma experiência legal. E eu não queria que a minha filha passasse por aquilo. Era inconsciente, eu não queria que a minha filha passasse por aquilo. Então, depois eu entendi esse lado, né? E agora ela começou a sentir isso, só que a bebezinha dela tem 3 anos. E ela começou a olhar para a filha e começou a se sentir mal, porque a filhinha está ficando independente. As crianças hoje com 3 anos são independentes, né? E ela disse, mãe, aí ela ligou em prantos, mãe, eu preciso de ajuda, porque eu estou me sentindo mal, está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu trabalhei ela, tal, né? E aí foi quando eu pensei, vou pedir para o Vitor. E aí eu ainda disse para ela, filha, que maravilha que tu está rompendo esse laço agora, que a gente conseguiu ressignificar isso agora que a tua filha está com 3 anos. Porque olha quantos anos tu estava com 38 anos. Não, ela está com 38 agora, a menina está com 3, ela estava com 35 anos. Com 35 anos que eu fui romper esse cordão contigo. Olha que maravilha agora. Para vocês terem noção, a menininha não comia. Olha o quanto a gente prende uma criança. Ela não comia, a guria agora está comendo comida, que era coisa que ela não comia. Mudou até a maneira da menina, fazendo essa ressignificação com ela. Então, por isso, Vitor, que eu pedi, disse, Vitor, como que eu posso estudar e aprofundar mais nisso? E dói, gente, dói muito, tanto para os filhos, porque eu já trabalhei também filhos. Outra, relacionamento, né? Ex-namorado, ex-mulher, eu trabalhei uma que era ex-mulher, né? Só que ela sentia esse apego com aquela pessoa, eu amo, e na verdade não é eu amo, ela era dependente daquela pessoa, da opinião, do companheirismo, do sei lá o quê, e ela se fechou e achava que sem aquela pessoa ela não era nada na vida. Aí estava com faculdade trancada, não estava trabalhando, claro, porque daí ele também, né, para ter ela, segurou ela ali, e quando ela saiu daquele casamento, ela pensou, e agora, o que eu faço? O que eu faço com essa vida agora? Quem eu sou? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Trabalhei as emoções dela, ressignifiquei tudo. Hoje a menina voltou a fazer faculdade, hoje a menina está com 2 empregos, e o marido já está até com outra, e ela já está namorando outro, e a vida dela fluiu. Então, é isso aí que eu queria, e me aprofundar mais nesse assunto, porque eu achei muito interessante isso. E é assim, ó, a gente não percebe. Então, hoje em dia, quando... Oi. Pode concluir. Hoje em dia, quando chega alguém, principalmente, seja qual for, né? Eu primeiro vou identificar, entender que sentimento aquele que ela tem, o que está movendo ela, né? Por que tu tá tão apegado? Tu ama, principalmente quando é amor ali? Ou por que tu tá com uma mãe que tem ciúme do filho, que agora eu tô trabalhando uma também? O que é isso? Isso é ciúmes, né? Não, mas eu não tenho ciúmes do meu filho. Tem. Aí a gente vai buscando e vai desenrolando aquele novelinho ali, até que ela toma consciência que realmente é verdade, é isso aqui, e tu consegue libertar. Mas é doído, gente. O que foi, Vitor? Muito interessante teu relato, ficou bem ilustrado. E olha só, para os colegas que estão assistindo, e principalmente para os colegas que estavam ontem na Masterclass, o que a gente estava falando sobre PNL, sobre programação neurolinguística, ficou muito claro na tua comunicação, Lala. E isso é muito claro o que nós fazemos o tempo todo. Quando tu traz assim, e eu fiquei me perguntando o porquê, e eu buscava o porquê. E é isso que a gente faz, em geral. Nós ficamos buscando o porquê. E o porquê só nos dá justificativa para o nosso comportamento. Ele só dá justificativa. E, em geral, a gente vai ter justificativa, que é o que eu falo também. Nós temos justificativa, nós temos experiências que comprovam qualquer coisa que nós acreditamos. Então, se a gente acredita que esse meu comportamento é com uma boa intenção, eu vou ter justificativas para isso. Eu vou ter porquês para agir dessa maneira. E a pergunta aqui não é o porquê, é o para que eu faço isso. O para quê. Quando eu chego no para quê? Para que eu faço isso com a minha filha? Para que eu tenho esse comportamento? Né? É o ganho secundário que a gente fala, é a intenção positiva. Todos os nossos comportamentos têm uma intenção positiva. Qual é a intenção por trás disso? Talvez seja proteção, talvez seja... enfim. E aí tu percebe que tu pode... quando tu entende o para quê, tu pode
buscar outras alternativas que sejam mais saudáveis para isso. Só quando a gente entende o para quê. Mas ficou muito claro, foi muito interessante toda essa tua visão. E é muito comum isso, né? A gente percebe que é muito comum isso. Eu atendi vários casos, depois eu vou comentar sobre um que foi assim, o mais extremo que eu atendi, que limitou a pessoa a vida toda, mas eu atendi outros casos assim, que a pessoa ainda era jovem e sentia isso e buscava ajuda, ou um pai que buscava ajuda, enfim, um pai ou uma mãe que buscava ajuda. Antes disso, a Cláudia levantou a mão. Cláudia, se tu quiser abrir o teu microfone e falar aí para nós, pode ficar à vontade. Boa noite, tá me ouvindo, Vitor? Ouvindo. Oi, boa noite todo mundo aí, saudade de vocês, estava 2 semanas em off e não conseguia assistir numa correria grande aí, fiz uma artezinha aí, tomei a vacina um pouco gripada, acabei caindo de cama, mas né, só para complementar, eu mais ou menos passei por isso daí, numa situação bem grave, assim, eu me vi, porque eu 2 filhas, 2 genros, e um filho e uma nora, tudo dentro de casa, coisa mais boa do mundo. Para mim, eu estava tão acostumada, e mais o WhatsApp bebê, eu estava tão acostumada a sair para trabalhar, a fazer as minhas coisas, e chegar em casa, e a minha rotina era programada, já era. Chegava lá na sexta, na quarta, quinta, já sabia. Sexta era o mercado para o fim de semana deles, né? Eles todos vivendo, fazendo as coisas deles, mas eu sabia que, por mais que fosse sair ou não, sábado e domingo, estaria todo mundo no ninho de volta, né? E eu ali, todo mundo junto, toda aquela coisa, né? De repente, casa número mais velha, de repente, casou a pequena, de repente, o Leonardo resolveu ir morar sozinho e ficou eu e o Azar. Gente, eu entrei em pânico, parafuso, tentar compreender o que estava acontecendo, eu entrei em depressão, coisa que eu não acreditava, eu pensava, não, depressão não existe, não, depressão existe, eu estou depressiva. Aí daqui a pouco eu estava tomando uma caixa assim de remédio, um monte assim, de remédio, tristeza, não saía mais, me isolei, até hoje, atualmente, ainda todo meus grupos de amigos, e quando meus filhos estavam em casa, eu saía, eu tinha uma vida ativa, ia teatro, participava, fazia tudo. De repente, eu me isolei de tudo, de todos. E aí veio as netinhas, eu passei a viver só para elas, né? E aí, de repente, as minhas filhas começaram a cortar um pouco essa convivência. Tainá foi morar em Santa Catarina, a Dani foi morar longe, Leonardo foi trabalhar mais longe. Poxa, mas parece que eles não me querem mais perto. De repente, parece que eu não sirvo para mais nada até aqui. E aí, um dia, né, de repente, estava lá sem nada para fazer, olhando lá na internet, lá comecei, o cursinho gratuito aqui com a Vitor Silveira, vamos ver se isso aqui é bom mesmo ou não, né? Já que serve para alguma coisa ou não, e aí interessei pelo curso, e aí dentro desse do curso contigo, fui vendo outras coisas, e aí fui fazer o cursinho contigo em Porto Alegre, tive a oportunidade de conhecer e conhecer um pouquinho mais, não tive a oportunidade de fazer o Masterclass, mas dentro disso tudo eu conheci um livro que fala sobre a síndrome do ninho vazio, e aí eu fui entender o que estava acontecendo comigo, né? Estava acostumada ali com os pintinhos tudo debaixo, né? Das asas, e de repente a casquinha, eles descascam, né, os ovinhos e os pintinhos crescem e vão embora, né? E aí agora o que é que eu faço? Daí eu tenho que reconstruir eu mesma. É como a Lá falou, é muito complicado, porque eu vou ter que aprender a respirar, acordar, fazer o meu café da manhã pensando em mim agora, pensando que eu tenho cachorro, claro, eu tenho gato, eu tenho a casa, a minha rotina, mas eu tenho eu. Tenho um WhatsApp pequeno com muitas dificuldades e muitas coisas, mas também tinha essa dificuldade de entender. Mesmo tendo uma criança com deficiência intelectual e tendo as suas particularidades, ele tem 11 anos. E eu estava sufocando ele, estava assim, esmagando ele. Porque o que aconteceu? Eu transferi tudo aquilo para cima dele. E não me desqualifico em ser, sabendo que ele precisa de um cuidado especial, de que ele precisa produzir autonomia. Eu só fui perceber isso quando tu me mandaste aquele treinamento lá, para mim enviar comandos e treinar ele. Digo, ei, para aí, o que o Vitor quer fazer? Aí eu vou ter que ensinar o WhatsApp a crescer? Não estou gostando dessa ideia, não. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso, e realmente o tema de hoje me traz muita alegria,
porque é uma coisa que vai me fazer crescer muito. Gente, não tem noção, como aquele treinamento lá que tu me ensinaste, mandaste vazar, serviu para mim, porque eu vou ter que deixar ele crescer. Eu vou ter que ensinar ele a crescer. Tu me ensinou a ensinar ele a crescer. Eu, puxa vida, que droga isso. Eu não queria isso não, hein? Queria que ele continuasse mesmo dependendo de mim ali, mas não vai dar não. Até quando eu vou conseguir manter ele preso ali? Olha o suquinho, filho. Olha isso, meu amorzinho. Olha aquilo, meu bebezinho. Daí, daqui um pouquinho, meu bebezinho tá com 50 anos e eu não deixei o guri respirar ainda. E a deficiência intelectual dele. Ele anda de skate, né? Ele é medalhista de skate. Ele tá com os problemas lá dos movimentos, mas está se fazendo um tratamento. Mas ele tem os treinamentos dele de skate, ele tem a vida intelectual dele, que eu estou sempre ali junto, claro, fiscalizando por o fato dele ser criança, os riscos de acidente e tal, mas eu percebi que eu não estava deixando ele fazer mais as opções dele, as escolhas dele, e isso estava prejudicando muito ele. O meu relato aí para vocês. Perfeito. É aí que as mamães criam os bebezão, né? Que são aqueles homens que estão casados e ainda dependentes da mãe. Eu tratei uma outra assim também. Homens e mulheres, para ter né? noção, hoje ela mora aqui e o filho mora em Minas, agora ela já está melhorando. Mas ela saía daqui e o filho é casado, ela saía daqui para fazer compra de roupa para o filho, porque só a mãe que tinha que comprar as roupas dele. Então, Bem ela comum. criou os bebezão. É bem comum, bem comum. E isso a gente vê assim, óbvio que a mulher tem muito mais propriedade para falar nesse tema, porque envolve justamente ela, né? É natural esse instinto de proteção da mãe ser muito mais intenso do que o do pai, né? A mãe, ela tem um instinto de proteção maior. E é natural, é um instinto, não é algo que eu controlo, é bobagem, o homem... Não, é natural. Óbvio que é um instinto, nem todo mundo responde a esse instinto. Tem mães que simplesmente não tem isso, que, cara, se vira. Já nasceu, já fiz meu trabalho, agora te vira. O natural é a mãe ter esse instinto de proteção, cuidar do filho. Óbvio que o pai também, mas a mãe muito mais intenso. O problema é quando é disfuncional e a gente não percebe isso, a pessoa não percebe isso, ela acha que está fazendo, porque é aquela outra coisa, né? A gente sempre vai fazer o nosso melhor, a melhor escolha possível, dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente tem. A gente vai sempre entregar o nosso melhor, né? Em geral, ou muitas vezes a gente não percebe que isso é disfuncional, até o momento que começa a incomodar muito. Só que aí acaba que às vezes já extrapolou um pouco os limites, e aí já está difícil de tu desprender, tu não acha formas de sair daquela situação. Olha aí, entrou bastante gente, entrou colegas novos aí, o Thiago, entrou o Osni, entrou mais uma galera, sejam todos muito bem-vindos. Denise, se quiser falar, pode ficar à vontade. Então, o que me veio aqui muito, que eu não sou consteladora, mas tanto eu fazer constelação como eu aprendendo, é que tem a questão dos setênios também, né? Até os 7 anos, a criança está muito na mãe, né? A mãe é proteção, é ninho, né? É esse colo. E pai é o que leva para ação, né? Quando entra o segundo setênio. E geralmente o que acontece? Nós não temos hoje, infelizmente, uma figura do masculino que esteja muitas vezes em casa, né? Então, acaba que a criança, quando ela entra no segundo setênio, que o pai deveria levar para ação, para ir para a vida, essa criança geralmente tem muita ausência do pai, porque está trabalhando muito, né? Workaholic, e tem também hoje a questão de a gente não ter a família completa. Então, acaba que a mãe acaba assumindo essa figura mais arquetipicamente, o nosso inconsciente, ele identifica pai e mãe com seus respectivos papéis, né? Então, acaba que isso é uma coisa que a nossa sociedade hoje está sofrendo muito, por causa dessa novo padrão de duplo trabalho, isso, da ausência, famílias hoje geralmente não estão mais formadas, e tem a questão também, aí saindo da questão sistêmica, do ego, né? O que todas as escutas que eu tive aqui agora é a questão do apego. Apego é ego puro, né? Aquela questão de eu quero controlar, eu quero manter perto, e tem o campo eletromagnético que também mantém esses ganchos energéticos que nos mantém. Então, para cortar isso, né? Renan falou cordão umbilical, mas energeticamente existe um cordão. Como eu trabalho muito com a terapia multidimensional,
a gente identifica esses ganchos energéticos. E até pela minha experiência, quando eu fui sair de casa pela primeira vez, né, eu saí há 10 anos atrás para ir para o Rio, meu Deus do céu, né? Então, assim, não tanto por mim, mas pelos meus pais, que são extremamente protetores, né? Sempre também tiveram essa questão de estar em cima. Então, foi um desafio muito grande estabelecer esse lugar de, peraí, agora eu cresci e eu vou para a vida, né? Então, é bem desafiador para todos nós, né? Meu sentir sobre. Legal, um ponto de vista totalmente diferente do que a gente vinha falando, viu? Só sobre uma perspectiva sobre outra área do conhecimento. Isso é legal. Muito interessante. Ponto Ô, de vista Vitor, diferente. me Oi, permite só um gancho? deve? Ah, Fica à vontade. gostei muito da observação da Denise, porque realmente essa questão de que o nosso inconsciente, ele, querendo ou não, a gente traz essa base, né? Isso é uma base e a gente busca isso, né? Principalmente os mais jovens hoje, mesmo com toda essa revolução que vem acontecendo, ou evolução, não sei qual o nome correto que se pode dar para o que vem acontecendo, mas a base, aquilo que está arraigado, aquilo que está lá intrínseco no inconsciente, é essa base que a gente tem de estrutura, né? De estrutura familiar. Então, isso, querendo ou não, tem um peso muito grande, né? Porque a gente vê hoje algo se desestruturando e é uma coisa que está intrínseco, que é nosso. A gente tem isso como base. Eu achei muito pertinente a colocação da Denise e muito interessante até de se fazer reflexões sobre isso. Bacana mesmo. Eu queria Legal. aproveitar, À vontade. bom, primeiro, boa noite para todos, né? Esse final de semana eu atendi uma pessoa e usei a linha da vida com ela, e ela acessou uma memória por volta ali dos seus, sei lá, entre 8 e 11 anos, né? Em que os pais dela trabalhavam no comércio e nunca, o único dia disponível seria domingo à tarde. E olha que memória interessante que a Vanessa trouxe aí, eu linkei, que é assim, que ela nunca ia no cinema, no teatro ou no circo como criança, porque os pais trabalhavam demais e não tinham tempo para ir com ela. E hoje ela tem uma dificuldade tremenda de se relacionar com o trabalho, porque vem essa memória que trabalhar demais vai tirar dela o relacionamento com o filho que ela tem por volta de 5 anos de idade. Então, hoje ela tem uma dificuldade com o trabalho pela memória da ausência dos pais. E aí é aquilo que a Vanessa falou, né? Que os dias modernos, né? As pessoas estão cada vez mais ausentes e quando estão em casa não estão para o filho ou não tem tempo ou dizem que não tem tempo, né? E isso causa um outro problema lá na frente. E aí, linkando isso com o que a Lala falou, é que depois, quando esse filho cresce, né, e sai de casa, vem a síndrome do ninho vazio, né? De o que é a minha vida agora que eu não tenho mais o filho. Porque a pessoa criou a vida estruturada em que a vida dela, o trabalho, a razão do viver era em função do filho. E se o filho já não está mais em casa, qual é a razão da pessoa viver, né? Eu atendi um outro rapaz também no final de semana que ele ainda não conseguiu relacionar que o que ele chama de depressão tem a ver exatamente com esse fato de que os filhos não estão mais com ele, né? Que ele se separou, e os filhos hoje, a filha mais nova tem 23 anos de idade, cada um seguiu o seu caminho. Então, ele chama de depressão, mas é porque deixou de fazer sentido a luta diária que ele fez a vida toda para educar, para dar roupa, para dar o melhor para os filhos. E hoje deixou de fazer sentido. Então, né, para o pai, é o síndrome do pai e mãe, né?
a síndrome do ninho vazio está associada também ao propósito, né? Por que você acorda todos os dias? Qual é o que te motiva? O que me motiva é trabalhar pelos meus filhos, ou batalhar para dar o melhor para os meus filhos. E hoje os filhos não precisam mais do pai. Então, o fato de não precisar mais também traz esse vazio, né? Mas era isso, eu queria só linkar esses dois assuntos aí. Muito bom. Excelente, Wagner. E tu vê que tudo converge para uma mesma situação, né? Obviamente que a gente trabalha, às vezes, com uma visão por conta de uma linha que a gente trabalha ou por conta de outra. Eu foco muito na programação neurolinguística, né? Muito nessa questão mais lógica da coisa. E a gente percebe, se a gente for analisar friamente, a gente percebe que tudo vem de crenças, de valores, de objetivos, de motivações, assim como o Wagner falou. Qual é a motivação que a pessoa tem para viver, para trabalhar e tal? Ali é os filhos. Então, óbvio que sempre quando acontece alguma coisa assim que não é natural, que está nos prejudicando, é por quê? Porque a gente deu um sentido distorcido, a gente tem uma distorção ali, né? E é justamente isso que precisa ser organizado. Quando se organiza isso, a coisa começa a fluir novamente, naturalmente. Quando a gente fala sobre como que a Denise falou sobre a criação, sobre os filhos, sobre a mãe e o filho. A mãe, numa primeira infância, é a principal autoridade, né? Porque, em geral, isso historicamente, hoje nem tanto, mas historicamente a mãe está mais próxima do filho. Né? A mãe que educa o filho, historicamente é isso. A mãe educa o filho e o pai normalmente está afastado, trabalhando, espera ser, mas muitas vezes abandonando também, né? Que é muito comum. É muito mais difícil a gente perceber, a gente ver uma mãe abandonar um filho do que o pai. É muito mais fácil, até porque não tem essa ligação. Uma mãe dificilmente ela vai conseguir abandonar um filho. É muito mais natural um pai, fiz o filho, já foi, já era. Então, mas mesmo numa família estruturada, a mãe é a principal autoridade. Então, ela que vai implantar a maioria das crenças. Nós somos o conjunto das crenças que foram implantadas em nós até os 7 anos de idade. Até os 10, mas na maior parte das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa percepção da realidade, é até os 7 anos. Alguma coisinha mais até os 10. E depois disso, pouca coisa a gente muda. A gente vai evoluindo ao acaso, em geral. A gente vai evoluindo ao acaso. Algumas crenças mais frágeis, mais superficiais, a gente vai mudando. Aquelas mais profundas, elas continuam com a gente durante toda uma vida. Muitas vezes elas são disfuncionais. A gente aprendeu de uma forma e a gente continua vivendo daquela forma o resto da vida. Às vezes não é funcional isso. Nesse caso que a gente está falando aqui, não é funcional, mas eu tenho um motivo, eu tenho uma razão para agir daquela forma. Eu quero proteger o meu filho, eu quero preservar ele. Na verdade, eu acredito que é isso, né? O que está por trás disso é outra coisa, muitas vezes. Eu estou preenchendo um vazio que eu tenho, daqui a pouco, de um relacionamento. É muito comum isso. Um relacionamento que está conturbado, a mãe se agarra no filho e ela, sem perceber, ela começa a implantar um monte de crenças totalmente negativas, limitantes no filho, porque ela precisa estar ali, agarrada naquela crença, porque aquela ali é o bote salva-vidas dela. Inconscientemente, o que ela quer ali é preencher coisas que faltam nela, e ela está agarrada na criança ali. A criança cresce e acaba que ela não consegue mais se soltar daquilo, porque ela precisa desesperadamente estar agarrada naquilo. E agora, quando a criança foi, ela não tem mais. Eu atendi um caso há muitos anos atrás, na verdade, não muitos, porque eu sou jovem, tá? Há alguns anos atrás, há uns 11 anos atrás, eu atendi um caso de uma senhora que era exatamente isso. Ela tinha um casamento conturbado, o marido era mecânico e obviamente, e muito mais natural e muito mais normal antes do que hoje até, o marido traía ela, tinha um monte de questões ali, ou pelo menos ela acreditava que ele fazia isso, então tinha muitas questões que eram conflitantes na relação deles. E ela se agarrou no filho, e o casamento dela
era horrível. Chegou ao ponto de o marido tinha oficina, ele passava o dia todo até altas horas da noite na oficina para não ir para casa, porque não tinha condição de convívio, mas nenhum se separava do outro. E quando o filho saiu de casa, casou, ela entrou em depressão profunda. Ela ficou 5 anos sem sair de casa. 5 anos sem sair de casa, por conta de que ela rompeu aquele laço abruptamente, vamos dizer assim, ela não queria aquilo, e gerou um monte de problemas para ela. Ela não conseguia aceitar aquilo por muito tempo. Ela só conseguiu se libertar daquilo quando ela foi procurar terapia. Vitor, deixa eu só pedir desculpas aqui. À vontade. Eu falei Vanessa, é Denise. Perdão, Denise, troquei seu nome aqui. Imagina, sem problemas. Perfeito. Mais alguém tem... Olha só, a Andressa colocou ali, eu quero a minha pintinha na minha asa. É normal isso. É normal isso. Mas tem várias formas da gente proteger um filho, tem várias formas de proteger um filho ao mesmo tempo que permite que ele evolua. Eu acho que nem é saudável pegar e vai para a vida e se ferra. Não, eu acho que o papel dos... Percepção minha, e obviamente que isso é uma percepção de cada um, mas eu acho que é natural que o pai, que a mãe queiram auxiliar o filho na evolução. Afinal de contas, eles já viveram tudo aquilo que o filho vai viver. É natural que eles auxiliem, mas é natural também que eles permitam que o filho vá, que o filho cresça, e tendo o apoio deles, melhor. Né? Óbvio que aqui a gente só está falando desse ponto de vista, mas também tem o contrário, né? Tem o filho que fica ali e não se desprende do pai. Os pais querem se livrar do filho e não conseguem. Claro. E tem o pai que vira filho também, né, Vitor? Tem isso, então. Tem vários pontos, é bem interessante. Tem o filho que precisa assumir o papel de pai, porque os pais eles são pessoas que não têm maturidade, e aí o filho precisa assumir esse papel. É muito comum também acontecer esse tipo de coisa. Aí o filho não tem preparo psicológico, ele não tem estrutura, não tem idade, e não é o papel dele, mas ele assume esse papel porque os pais não têm esse comportamento, não tem maturidade suficiente para aceitar. Às vezes, um dos pais também tem essa outra situação. Essa mistura de papéis é um negócio impressionante, né? O filho que quer ser o pai, né, da mãe dele, né, e do pai dele, às vezes, né? Do marido que transforma a esposa na mãe dele e passa a tratar uma referência de mãe, e aí o casamento vai água abaixo, porque não existe relação né, matrimonial do cara com a mãe dele. Então, se ela é a mãe dele, o casamento já foi para o brejo. Né? Existe a esposa, que aí sim ela quer transformar o marido no filho dela, quer tratar ele como filho, né? Como o filho mais velho. Né? E essa confusão de papéis é a base, primeiro, dos traumas psicológicos, né? E segundo, de todo aquele dos conflitos familiares, né? Quando há uma inversão de papéis, né? E aí os conflitos eles seguem por um caminho que não tem uma ordem natural, porque os papéis estão totalmente invertidos, não é? Então isso é complicado. Se puder dar uma complementada, na verdade a gente chama isso de projeção, né? O que a gente vive hoje muito é uma sociedade de adultos infantilizados, né? Porque não tiveram suas crianças curadas, né? Suas crianças estão feridas. Então, geralmente, as pessoas buscam no parceiro o pai ou a mãe, né? Por isso que a gente vê muito relacionamento onde esse adulto está projetando a criança ferida e aí começa essa troca de papéis, onde o homem busca uma mãe e a mulher busca um pai. Né? Tem até a terapia haitiana, eles trabalham muito essa questão, né, desses papéis com a bioenergética. É bem interessante também quando a gente começa a olhar de forma sistêmica tudo isso, porque Jung também explicava essa projeção, né? Então, se a gente não toma consciência, né, de quem nós somos antes de se relacionar,
geralmente a gente vai estar nesse papel dos ganhos secundários que o Vitor falou. Você entra num papel de mendigância, porque você não está inteiro de si mesmo. Geralmente nem você se dá e quer buscar no outro, né? E aí a gente entra nesses relacionamentos também que a gente sabe que relacionamentos desafiadores, né, entre outros, né? Porque a pessoa não se dá e fica, né, buscando que o outro ame, que o outro dê o prazer que ela não se dá, que o outro preencha todos esses vazios que vocês falaram. E aí, para arrumar depois essa bagunça, é duro. E Perfeito. aí o cara, né, a pessoa, né, eu digo o cara, mas é a pessoa, transfere para o outro a responsabilidade pela felicidade dela, né? Como se o outro fosse o grande culpado. E aí a coisa só vai piorando. E a gente, como terapeuta, tem que prestar atenção durante a conversa nesses sinais de papéis trocados, né? Porque isso pode levar a conversa para um outro caminho, totalmente diferente, né? A pessoa está fazendo um discurso ali na sua frente, que é um discurso que ela ensaiou mentalmente, mas as palavras estão demonstrando que tem um outro caminho, tem uma outra situação, né? E aí, como terapeuta, tem que prestar atenção nisso, porque isso pode ser a chave do sucesso ou do fracasso do seu tratamento. Agora tu tocou num ponto bem interessante, Wagner. Bem interessante que eu friso sempre, tá? Essa questão que tu trouxe agora de tem que cuidar muito do que a pessoa fala, é justamente isso. Quando a pessoa vem para a clínica, vem para o consultório, ela vem com uma história baseada nas crenças dela, naquilo que ela acredita. Só que as crenças dela é só o que ela acredita. E não é isso que nós, como terapeutas, precisamos entender. A gente precisa entender outra coisa. Quais são as motivações dela, quais são as estratégias, como fazer para motivar ela para mudar, enfim, são vários outros pontos. As crenças é o que menos interessa. Óbvio que a gente vai precisar trabalhar as crenças também, quebrar essas crenças, a gente vai precisar fazer com que ela entenda que são só crenças delas e que não é aquilo que causa todo esse comportamento, o comportamento dela é por outros motivos, ou tem motivos e as crenças são só as justificativas. Então, é bem interessante esse ponto que tu trouxe. E não só nesse caso, em todos os casos que vem para a clínica, é isso. A pessoa sempre vem com a historinha. E se a gente se deixa levar pela historinha da pessoa, a gente não acha o fio da meada. A gente precisa tirar essas camadas, aprofundar a comunicação da pessoa e entender toda essa dinâmica que está causando aquilo. Nas últimas 2 semanas, eu fiz 4 atendimentos de mentoria de carreira, né? E aí é PNL puro, não tem trânsito, não tem nada. E as 4 são mulheres, as 4 vieram com a mesma história, que a carreira, que ela não tem visibilidade, que não decola, que não sei o quê. E a hora que você começa a aprofundar, você descobre que a pessoa está esperando que alguém faça alguma coisa pela carreira dela, não ela mesma. Entendeu? Perfeito. É o que eu sempre digo, isso vem muito na questão do protagonismo, da gente protagonizar a nossa vida. E muito, porque nós temos a tendência de terceirizar os nossos problemas. E aqui, quando tu trouxe agora esse ponto também das mulheres, é natural, tem justificativas, tem crenças que se justificam. Para a mulher, no ambiente de trabalho, é óbvio que é mais desafiador, é óbvio que tem muito mais obstáculos. O problema é que nós colocamos esses obstáculos como empecilhos, como impeditivos. Não nos impede de crescer, de se libertar. E aí, se a gente viver nisso, a gente não evolui. E o ponto-chave aqui, e que as pessoas não percebem, é que não adianta ela reclamar, as crenças podem ser verdadeiras, ela pode ter mais dificuldade, pode não ter visibilidade, pode ser mais desafiador para a mulher, para o negro, para o gay, para o hétero, não importa. O fato é que o mundo é assim e não vai mudar só porque a pessoa quer. Enquanto ela não entender isso e não tiver a certeza, cara, eu entendo isso, essa é a realidade externa eu não posso mudar, eu posso mudar aqui, e eu preciso superar isso. Eu tenho mais empecilhos do que eu sendo mulher, eu tenho mais empecilhos do que um homem, eu tenho mais barreiras do que um homem para evoluir,
tenho, isso é fato, e não vai mudar só porque eu quero. Se eu quiser mudar, eu preciso mudar. Não posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo. É protagonismo, né? Exatamente. Andressa, se tu quiser falar agora. Ai, ainda bem, né, gente? Porque vocês sabem que quando eu converso muito e aí eu fico agoniada quando eu quero falar, né? Eu percebi que você estava agoniado. Desculpa. Não, eu quero falar ainda do negócio ali dos pais e filhos, que esses dias eu encontrei uma amiga minha, né, uma conhecida minha, e no caso ela falou assim, não aguento mais ver filho em casa, tem 20 anos, eu quero que vá. Ele meio que estava jogando futebol, uma coisa assim, eu não lembro direito, ela me falou, enfim, num clube, aí depois foi demitido, eu não lembro, enfim. Só sei que ela disse assim, quando ele estava longe, eu tinha que fazer um bilhetinho para mim poder ligar para ele, porque ele me cobrava. Ela tá separada do pai, né, dele, e aí ele ligava pro pai e dizia, pai, a mãe não me liga. Tu acredita? Eu tinha que fazer um bilhetinho, ela me relatando para mim lembrar de ligar pro guri. E agora ele me tá em casa, mas eu quero que namore, mas eu quero que vá. E eu digo, Sheila, eu não acredito. Gente, eu quero minha filha aqui, ó. Eu não consigo imaginar ela longe de mim. Né, tô de saco cheio, quero ficar sozinha, quero aproveitar minha vida, tô separada, não quero mais filha em casa. Aí tu vê que são pontos de vistas, né, bem... E eu fiquei admirada, fiquei ouvindo ela assim, eu disse, guria, tipo, inacreditável, sabe? Porque, tipo, é o inverso total, assim, da maioria, digo, dos casos, né? Eu me comparando eu a ela, assim, eu digo, gente... Digo, eu tenho minha filha que tem 17 anos, eu falei, eu tô num dilema, assim, meio danado, porque eu tô querendo ir embora da cidade, né? Eu e meu esposo, a gente tá querendo ir para Santa Catarina, e coloquei meu apartamento à venda, e a minha filha tá namorando, né? E, obviamente, que ela não tá querendo ir, né? E aí eu tô nessa situação, tipo, como é que eu vou levar forçada? Daí eu sei que ela vai sofrer porque vai deixar o namoradinho. Só que se ela ficar, eu sofro, porque eu perco o controle total do que tá acontecendo, sabe? E esses dias ela ficou Corta o doente. cordão. E ela ficou doente, eu levei ela E o 2 que vezes pro importa é tu, plantão. né, Andressa? Ela azar. Mas é por isso mesmo, Vitor, que eu tô com o coração. Sabe, se ela ficar, se eu levar, na verdade, em ambos os casos, eu vou estar sofrendo. Se eu levo, porque eu sei que ela sofre, e se ela fica, porque eu tô sofrendo também, e eu sei que ela também tá nesse dilema, sabe? Então, assim, ó, só que assim, ó, eu botei meu apartamento à venda, a hora que vender, tô picando a mula, entendeu? Então, isso tá me consumindo, assim, de certa Nada forma, que umas sessões sabe? de terapia não te livre disso, colega. Vamos desapegar, Fia. É isso! É a pessoa não querer. Vamos cortar esse cordão. Não só para você também. A pessoa não quer. Oi? Não só quanto para ela, quanto para você. Vocês precisam E assim, ó, e tu sabe que Exatamente. assim, ó, eu casei com 16 anos, né? Eu casei com o pai dela com 16 anos, né? Larguei tudo e fui embora. Só que, tipo assim, ó, eu fui embora assim, tipo, sem olhar para trás, entende? Simplesmente fui morar em outra cidade também, inclusive. Claro, aqui perto, 40 quilômetros, mas fui, né? Casei, fiz minhas malinhas e adeus, mamãe, tchau, tchau, tô indo, entendeu? E aí ela me fala, mãe, tu casou com 16 anos. Só que eu não sei, eu tenho a sensação, tá? É minha alucinação, né? No meu mapa, né? Que eu tinha muito mais maturidade. Eu tava mais preparada para a vida. Andressa, eu vou aproveitar o gancho agora. Ó. Olha a Claudinha aí. Porque A Lala tu entregou tudo. Tu é Master Practitioner, tá? Tu é Master Practitioner em PNL. Então, eu vou aproveitar o gancho para trazer isso. Primeiro, é muito comum o PNLista, ele justificar todos os seus comportamentos, porque isso e aquilo. A base da PNL. E olha só, a PNL, ela te dá ferramentas para te mudar essa percepção e não para te justificar uma crença. Eu sei, pior disso é que eu sei. Historinhas conscientes que a gente conta o tempo inteiro. O pior é que eu tenho consciência que são historinhas conscientes. Eu sei disso. Só que, sabe, aquela coisa, tipo, eu sei, eu posso mudar e, tipo, mas não sei se eu quero, sabe? Daí já entra a questão,
Mas será que eu quero mesmo Da mudar? PNL. Ah, eu não quero, eu não mudo porque eu não quero. Isso não é justificativo. Eu quero? Será que eu quero mudar? Isso que é o negócio. Então, talvez eu mesma não queira. E eu tenho essa consciência, tu entendeu? Então, eu tô brigando comigo mesma, eu tenho essa consciência, sabe? Mas, enfim, né? Quis colocar essas duas situações. Da outra, minha amiga lá, que quero que meu filho vá, quero que meu filho vá. E eu digo, gente, não é possível. Ela, assim, eu tenho que fazer bilhete para mim lembrar de ligar pro garoto, sabe? Olha só, gente. Andressa, quantos anos sua filha tem? 17. 17? 17. Uhum. Muita história ainda pela frente, né? É. Você não vai ser o namoradinho que vai segurar ela agora aí. Mas, gente, só falta fazer as malas e tá na casa do garoto, porque, tipo, eu quase não vejo mais em casa, né? Mas isso Andressa, faz parte da idade. É normal. Pode ser, Eu sei. pode ser difícil um pouco para você assimilar, mas isso faz parte da idade dela agora. Então, assim, você não impõe muito. Seja assim mais amiga. Converse. E vai conversando. Eu passei por isso também, assim, de mudança, tudo, entendeu? Então, assim, ainda mais pela idade, você sabe que 17 anos, a gente está na flor da pele, a gente quer conhecer. A não ser que tem casos, né, que eu acho que o Vitor também sabe aí, ele que estuda mais aí tudo. Tem casos que tem pessoas que casam com 16 anos e vivem a vida inteira. Entendeu? Entendeu agora? Andressa, tu casou com 16, colega. Uhum. Te liberta disso. Vai ser libertador, vai ser maravilhoso para vocês duas. Trabalha isso, colega. Vamos abrir mão disso, colega. Olha só, a realidade é muito subjetiva, né? colega. Não sabe nem A realidade novo, de cada gente, um é muito subjetiva. Não tem como a gente Total. trazer. Eu posso trazer só a minha percepção, né? Se eu for colocar a minha percepção, vai ser só a minha percepção sobre o mundo. Mas aqui nesse caso da Andressa é uma coisa que fica muito claro. Aquele gancho que eu trouxe, que é justamente isso, tá? Quando a pessoa que é terapeuta, que estuda psicologia, que estuda PNL, é muito comum na PNL, né? Eu entendo agora e aí eu me justifico. Eu digo, eu sei que eu tô errado, mas eu tô fazendo isso porque eu quero. Eu sei que fumar faz mal, mas eu tô fumando porque eu quero. Se eu quisesse, eu mudava. Esse é um grande problema que eu vejo. Se eu quisesse, eu mudava. Se eu quiser, eu mudo a qualquer momento. Então, a PNL, ela te dá os conhecimentos, as ferramentas para te mudar, mas ela te dá uma bengala também, porque agora tu pode justificar. Não é que eu não sei como mudar, aí eu sei mudar, mas eu não quero. Só que isso não vai... É realmente isso. O conflito vai continuar, o resultado lá na frente já está mais ou menos visto. Né? Então, não resolve nada eu justificar. Eu não quero, eu posso mudar, mas não quero. Não resolve nada. Não, e eu fiz um outro treinamento que eu terminei no final de semana. Eu trabalhei várias questões. Essa eu não trabalhei. Eu podia ter trabalhado. Em troca com os colegas trabalhando. Colega, eu quero falar contigo amanhã, colega. Tem questões aí que são legais, né? De legislação mesmo. Ela é uma adolescente, óbvio, né? Ainda não é adulta, ela não toma decisões por si só. Mas tu, como uma mestre em programação neurolinguística, tem todas as ferramentas para ajudar ela a tomar as melhores decisões. E as melhores decisões para ela, né? Uhum. Pois é. Ô, Vitor, posso fazer um comentário? Deve. Então, tu imagina, né? A minha filha está de casa com 16 anos, hoje está casada, mora em Santa Catarina, tem 22 anos. E aí eu estava com essa questão toda do Azaf, ter essa paixão doentia pelo esporte, pelo skate, que já salvou ele muitas vezes. Salvou porque ele se apega nisso com carinho, com amor muito grande. E ele gosta do que ele faz, ele tem dificuldade de aprendizado, mas ele treina 2 vezes a manobra e sai fazendo, né? E aí o professor dele estava aqui
E aí o professor se machucou e foi para Santa Catarina também para fazer um tratamento. E agora o professor, estando lá, ele está sem professor, e aí ele chegou e disse para mim na semana: mãe, eu quero ir embora para São Paulo. O quê? Ele, mas o professor vai voltar, calma, daí vamos fazer as aulas aqui, coisa e tal. Poxa, abrir a maior pista da América Latina, tipo, ela conhecer aqui em Porto Alegre. E eu tentando convencer ele, né? Eu tentando ele. Tem que entender uma coisa, mãe, porque o Pedro, o que eu tinha para aprender com o Pedro, eu já aprendi. Tanto que ele mesmo caiu, se machucou e vai parar um pouco com as aulas. Agora eu preciso aprender mais. Se eu quiser competir, voltar a competir, eu preciso aprender mais. E aqui não tem como eu aprender mais. Eu preciso de pistas maiores, de pistas melhores, como a de Florianópolis ou as de São Paulo. Isso acabou comigo, gente. Eu fiquei arrasada. E ele está uma semana inteira. Ontem ele passou a noite falando nisso. Hoje ele acordou falando nisso. E eu acho que vou ter que começar a pensar já, viabilizar a ideia, né? Só que é complicado, porque pensa, ele tem 11 anos, né? E ele já tá lutando pelo sonho dele, tá guerreando pro sonho dele. A mãe dele tá ali: ô filho, mas a maior pista é aqui em Porto Alegre. É assim, devido a gente não querer largar, né? Então eu penso assim que, com certeza, a gente vai ter que tomar essa decisão juntos, eu e ele. Mas ele já tem uma mentalidade formada, ele quer fazer isso e ele vai atrás do sonho dele, né? Com 11 anos, imagino para colega. Teu filho com 17, colega, tua filha já é difícil, imaginar eu ver o meu com 11 tendo que ir embora. Perfeito, é isso aí. Claro, uma criança, né, 11 anos, e é natural ter todo esse cuidado. É natural ter todo esse cuidado quando é criança, quando é adolescente. E é interessante a gente perceber que tudo isso baseado em crenças, e quando a gente tem as habilidades, a gente pode ter ou deve ter mais cuidado nas crenças que a gente vai estar implantando nos nossos filhos, nas pessoas que dependem de nós, né? Ou para quem nós somos autoridade, porque a gente implanta crenças nessas pessoas. Alguns colegas aqui já têm, os filhos já cresceram e tal. Óbvio que hoje a gente pode ajudar de outra forma. Quando é criança, é muito mais significativo isso, porque vai ser o que vai construir o caráter, né? Mas é interessante a gente sempre ter esse cuidado. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar um monte de coisas no fim aqui. Cada gancho que colocava eu ia dar... Já esqueceu? Não. A gente poderia ficar filosofando a respeito dessas coisas aí, desses acontecimentos. Mas o interessante, tudo disso aí é mais fácil resolver do que entender, né? Todos aqui estão falando sobre o mesmo assunto, de diversas formas. E cadê o objetivo desses adultos? Sempre ficar cuidando do filho. Essa é a realização pessoal nossa. Eu estou vivenciando isso de uma forma mais moderada, mas com conflito com a minha ex-mulher, porque ela infantiliza nossos filhos. Ela é uma galinha com um monte de pinto embaixo. Os pintos estão querendo sair, ela puxa de volta. E assim, nós não focamos assim, projetamos as nossas realizações nos filhos e esquecemos de nós. Mas não se educa, por exemplo, como é que a gente vai passar autonomia para eles se a gente não tem essa autonomia? Não consegue ficar sem eles. Boa reflexão. Boa reflexão, excelente reflexão. É justamente isso. Como que eu vou, né? Às vezes, como que eu vou fazer com que o meu filho tenha autonomia se eu também não tenho? Se eu sou uma pessoa dependente, carente emocionalmente, eu posso me agarrar num filho, numa filha, mas eu posso me agarrar no marido, na esposa, num pai, numa mãe, ou em qualquer outra coisa. Né? É bem interessante isso. É bem interessante. Agarrando alternando de gancho, né? Filho, pai, mãe, parente. Que o problema, a origem do problema é o mesmo, né? É essa dependência, né? A gente vai Exato. A nossa de pai. A origem sempre vai ser, nesse sentido, a origem vai ser sempre essa carência. É algo que me falta, né? É algo que é aquela coisa que a gente estava falando no início. É o que eu ganho com isso.
que eu ganho ao manter o meu filho ali protegido, cuidado. Ele tá suprindo alguma carência minha também. Né? Está suprindo alguma carência minha também. Identificar não resolve agora, tem que trabalhar em cima. Né? Quando a gente vai trabalhar com casos assim, é muito comum a gente ter que trabalhar com a família inteira. Eu atendi uma menina, ela tinha menina, né? Tinha 28 anos e ela foi procurar terapia porque os pais dela eram super protetores. Os pais delas não deixavam ela viver, ela ir para a vida. Tá? Então, e aí é uma questão assim, cara, eles não me liberam, eles não me soltam, eu quero fazer, eu quero tomar atitudes, eu quero trabalhar, eu quero morar sozinho, eu quero isso, quero aquilo, e eles não me liberam. Bom, primeiro aqui tem uma questão que precisa trabalhar com os pais. Mas é óbvio que a gente consegue fazer muita coisa com a pessoa e muitas vezes, e nesse caso ilustra bem isso, porque aí conversando com ela, era assim, ela achava que os pais eram superprotetores, os pais não liberavam ela para a vida, mas ela também não tinha atitude nenhuma. Ela era uma pessoa que ela com 28 anos ela só estudava, ela já tinha mudado 2, 3 vezes de faculdade porque ela não se achava, ela não arrumava a cama dela, ela não fazia comida, os pais trabalhavam, tinha que ter uma empregada para fazer comida em casa, ela não limpava o quarto dela, não passava uma vassoura na casa, ela não tinha atitude nenhuma que comprovasse que ela cresceu, ela continuava aos 28 anos vivendo uma vida de adolescente. Óbvio que os pais proporcionaram isso, conduziram ela para isso, mas ela ainda mantinha esses comportamentos, e esse comportamento dela reforçava aquelas crenças dos pais. Ela queria, mas ela não queria perder todos os benefícios que ela tinha também. Ela tinha muitos benefícios para aquele comportamento dela também, e aquilo acaba sendo um looping, né? Os pais são superprotetores, mas eu gosto dessa superproteção. Quando me convém, quando não me convém, não. Se eu tiver que trabalhar, pagar aluguel, cuidar da casa, limpar a casa, pagar minha própria faculdade, isso não é legal, isso eu não quero. Eu quero que eles deixem eu morar sozinha, mas eles pagam o apartamento, eles pagam a faculdade, eles vêm e pagam uma faxineira para fazer a faxina, eles pagam como no restaurante todo dia. Aí a pessoa quer, porque é conveniente, é confortável. Quando ela tem que sair da zona de conforto, é desafiador. Alguém ia falar? Tu ia falar, Douglas? Não. Quem ia falar era eu. Eu tô... Viu, a Victor? Mônica tá ali no escuro. Pode falar, Mônica. Eu estou no escuro porque essa reunião de hoje está mexendo mais comigo. Eu estou chorando horrores. Oba! Oba! Então é o seguinte, o Douglas falou aí que é mais fácil resolver quem entende. Então, eu não estou conseguindo resolver, eu estou vivendo uma situação muito complicada na minha vida hoje. Tem 3 meses, tá? E eu morava em Natal, em casa há 30 anos, e houve uma briga com o meu marido, vinha a João Pessoa para visitar minha mãe, ficar um pouquinho com ela no final de semana, depois da briga, né? Até para dar um tempo, e ele resolveu, depois que a gente sabe, tudo bem. Isso a gente sofre, mas supera. Só que, quando eu fui voltar para casa, meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 17 e um de 27. A minha filha tem 27, meu filho tem 17. Nós sempre fomos muito amigos, muito próximos, muito confidentes, conversávamos muito bem. Saí de casa hoje, estava tudo ótimo. No outro dia, quando eu voltei, eles disseram que não era para voltar, que era para eu ficar morando aqui em João Pessoa. E eu estou morando aqui
eles vêm todo mês, passam um final de semana aqui, mas é uma relação muito superficial hoje. Né? Eles passam o mês inteiro sem falar comigo, ninguém diz nada. E eu perdi a identidade, perdi meu chão, perdi tudo. Estou trabalhando, eu assim, mecanicamente, vamos dizer assim. Preparação e alguma coisa não segue porque não conversa, não dizem. Então, assim, nenhuma historinha eu tenho para contar. Né? Eu simplesmente posso só imaginar. Eu fico só pensando, mas tudo é especulação, tudo é a nível de especulação. Então, assim, eu não sei o que fazer com essa dor, entendeu? Ressignificar. Como ressignificar? Deixar de amar? Como é que a gente faz? O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei nem o que perguntar. Ir para um terapeuta, fazer uma... Eu procurei já, estou fazendo terapia, procurei um hipnoterapeuta aqui, mas ainda não, ele não resolveu, não fez nada ainda, não fez nenhuma, não colocou em transe nenhuma vez, não fez nada assim, e eu não sei o que fazer com essa dor, entendeu? Eu queria, se disser assim, não, é porque você super protegeu, porque se tornou dependente, não, muito pelo contrário, sempre procurei fazer com que eles fossem o mais independente possível para que eles pudessem viver a vida deles, né? E hoje não é o fato deles estarem vivendo sem mim, é o desamor, entendeu? Eu não sei o que fazer. Interessante, Mônica. Primeiro, agradeço pela disponibilidade de trazer esse relato, tá? Bem interessante. Isso ilustra um ponto que a gente não tinha abordado ainda. Tá? Ilustra um ponto e que vem totalmente de encontro com aquilo que a gente estava falando, mas algo que a gente não tinha abordado ainda, né? Então, essas relações são bem delicadas quando acontecem isso. Porque não depende só da pessoa, depende de toda uma dinâmica familiar. A gente precisa entender, às vezes, o que está acontecendo, porque quando a gente só tem uma percepção, só a nossa percepção, ou só a percepção do cliente, a gente precisa trabalhar com aquilo, né? E aí só tem aquilo para trabalhar. Se tiver como buscar uma interação, como eu disse antes, né? Às vezes, ou muitas vezes, essa terapia ela precisa ser feita em família, uma terapia familiar. Muitas vezes a gente não tem condição, a gente não tem acesso a isso porque não depende só de uma pessoa também. Às vezes uma pessoa está buscando ajuda e a gente só consegue trabalhar com aquela pessoa ou as demandas que ela tem controle e o que está fora disso a gente não consegue trabalhar. Então é mais desafiador. Alguns... Oi? É verdade, eu só queria saber o que fazer com essa dor, entendeu? O resto, a gente viver a vida, tocar a vida. Eu estou num apartamento, estou morando muito bem aqui, em João Pessoa, uma localização maravilhosa, tudo é ótimo. Assim, em termos, não me falta nada. Agora, já estou trabalhando, né? Nunca deixei de trabalhar, e assim, estou atendendo na clínica, muitos pacientes, muita gente, e você sabe que numa situação, quando a gente atende assim, tem sempre situações familiares, aí eu vou trabalhando, teoricamente, vou colocando o que eu conheço, né, os conhecimentos que a gente tem de uma vida de 28 anos, de 30 anos de experiência, e vou trabalhando, mas essa dor eu não sei o que fazer, por mais que a gente saiba da teoria, como resolver uma situação dessa. E a única coisa que eles dizem é que, para mim, é melhor aqui, porque aqui mora minha família, minha mãe e meus irmãos moram aqui. Então, e lá em Natal não, é a família do pai deles, né? E que eu vou ser mais feliz aqui. É a única coisa que eles dizem, mas
eu não consegui visualizar ainda e vivenciar essa felicidade. Perfeito, perfeito. É bem desafiador, é bem desafiador. E só quem está passando pelo processo é que sabe. Nós, como terapeutas, ou nós, como espectadores, a gente só pode especular. A gente pode dizer, eu faria isso, eu faria aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Porque para quem está de fora é muito simples. E por isso também nós, como terapeutas, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que é simples para quem está olhando de fora, na maioria das vezes. Na teoria é muito simples muitas vezes. Óbvio que um caso desse nem é tão simples nem na teoria. Mas na prática, quando é eu que estou passando, na prática é bem mais desafiador. É muito mais desafiador. Eu aqui, óbvio que a gente está aqui no grupo de estudos, está no bate-papo, né? Então, nem eu quereria mudar qualquer coisa aqui dentro disso. Mas, assim, de uma forma bem superficial, bem simplória, vamos dizer assim, eu partiria do princípio assim. Primeiro, tu me traz assim, o que eu faço com essa dor? Primeiro eu tenho que pensar o que eu quero fazer com essa dor. Ou o que eu quero fazer eu sei, isso é muito simples, eu quero eliminar. Mas o que eu quero no lugar dessa dor? Ao invés dessa dor que eu sinto hoje, o que eu quero? Eu realmente não sei, eu tô, como eu te disse, né? Estou vivendo um dia depois do outro, mecanicamente, sem saber. Até na hora de fazer a oração, não sei o que fazer, como fazer, sabe? Eu estou perdida realmente. Mas tudo que eu queria era deixar de sentir essa dor e, sei lá, se eu conseguisse, mas eu acho que é impossível, né? A gente se desvincular desse sentimento, não é um sentimento de apego, porque a vida deles é deles, eles podem ficar lá, mas é um sentimento de rejeição muito forte, é um sentimento de... É como se fosse a perda dos... Eu perdi eles, é como se eles tivessem morrido, porque eles não existem mais. Aqueles filhos que eu tinha, eles não existem, são outras pessoas, eu não consigo reconhecê-los. E eu me sinto hoje, às vezes, assim, como se eu tivesse, quem tivesse morrido, quem tivesse desaparecido, fui eu olho assim para um lado, olho para o outro, e não reconheço ninguém, é como se as pessoas não me... Sei não, eu acho que eu não estou conseguindo me enxergar também. Mas aí, também um processo de depressão, aí eu fui ao médico, aí você sabe que os médicos já enchem a pessoa de remédio, resisti muito, não queria, mas como no início eu estava com um pensamento de morte muito forte, aí comecei a tomar o remédio e tal, mas, enfim. Às vezes é necessário. Às vezes é por isso. Eu sou resistente, né? O fato de ser psicóloga, não sei o que, a gente sabe que a pessoa é bem resistente a essa situação de uso de medicamento. Mas, enfim, eu me coloquei aqui uma vulnerabilidade, na vulnerabilidade aqui diante de vocês, até porque são situações que também são passíveis de acontecer e que a gente se depara, né? No consultório também. É bem desafiador, é bem complicado. E eu já iniciei a minha terapia com uma pessoa primeiro, depois procurei alguém da área psicanalítica e o hipnoterapeuta, né? Paralelo com esse hipnoterapeuta, mas eu não gostei. Ele não fez nada, não colocou. Enfim, eu não sei o que fazer, não sei nem quem buscar, eu não sei o que fazer, realmente. Eu queria um direcionamento, mas muito difícil, muito difícil. Enfim, eu agradeço vocês terem me ouvido. Ô, Vitor, essa eu posso responder? Claro, Vitor, tu me permite? Olha, pode entrar em contato com o Vitor. O Vitor aqui, ó, o Vitor Silveira, ele é muito experiente com isso. Tanto ele quanto a equipe também, o Marcelo, eles estão bem eficazes.
vai ser recuperado. Só que existe degraus, né? Nada assim vai, que nem o Vitor fala, vai se resolver isso numa tacada, assim, né? Então, degraus, e aí você resolve esse trauma. É verdade. Obrigada. Ô, Vitor, foi aí que eu... Não, é que eu ia te pedir permissão para isso. Se ela quiser entrar em contato comigo, para conversar comigo, Obrigada, me coloca à Laura. disposição dela. Pode falar. Então, Mônica, primeiro... Ela lá de o bem, mais- tá, Mônica? Lalá de Bem, no Instagram. Ela lá de bem no Instagram. Eu já Agradeço, sigo ela lá. agradeço pela tua disponibilidade, né, em se abrir aqui, contar para nós. É muito legal esse teu relato, né? Nem todo mundo tem a coragem de trazer um relato desses, principalmente num grupo, né? Mas é muito interessante, e é muito interessante da gente analisar e teorizar sobre. Teorizar sempre, né? Então a gente começa a pensar, enfim e tal. Mas aqui, sobre o que a gente sempre fala, né? Então algumas coisas ficam claras. Por exemplo, ficou muito claro aqui, e isso é muito comum, tá? Ou na maioria das vezes, quando a pessoa, ou quando nós temos alguma coisa que está nos bloqueando, que está nos fazendo sofrer, nós focamos muito naquilo. Eu não quero mais isso. Nós focamos sempre no que nós não queremos. E esse é um dos grandes problemas, porque enquanto nós estivermos focando no problema, a gente não consegue sair do problema, porque a gente só vai alimentando ainda mais. Sabe? A gente vai dando comida, a gente tem um problema ali, a gente vai alimentando ele, porque a gente está focando, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa dor, eu não quero mais sofrer com isso. E o objetivo, ou o primeiro objetivo numa terapia, ou em qualquer processo de mudança, é eu saber onde eu quero ir, o que eu quero no lugar disso. E óbvio que não é tão simples, a gente falar é simples, mas botar em prática isso é desafiador, é um processo que às vezes, inclusive, é doloroso. Eu preciso, e trabalhoso, na maioria das vezes. Trabalhoso primeiro para eu criar o objetivo, para eu saber onde eu quero ir. O que eu quero no lugar dessa dor? Ao invés dessa dor, a dor eu já sei que eu sinto, e é horrível. Mas o que eu quero no lugar disso? Eu ainda não sei, mas eu preciso construir isso, eu preciso saber o que eu quero no lugar disso. E depois, é mais desafiador ainda colocar em prática, porque eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair da onde eu tô, que já é ruim, e eu vou ter que enfrentar algo que eu ainda não sei como é. Eu vou estar pisando no escuro, eu sei onde eu quero chegar, mas eu vou ter que fazer um esforço para sair dali. É como eu digo assim, quando a gente está no fundo do poço, eu já tive nesse local, inclusive, às vezes, a gente percebe, inclusive, que o fundo do poço tem porão, tem subsolo. E, às vezes, eu acho que, cara, eu cheguei no fundo do poço e não, ele tem subsolo. E parece que não tem saída. Num primeiro momento, parece que não tem saída. Quando eu tenho conhecimento ou tenho alguém que me ajuda, eu descubro agora que tem como sair dali. Mas o processo é doloroso, é desafiador, porque ninguém vai me resgatar. Dificilmente vai acontecer de alguém ir lá e me tirar do poço. As pessoas podem tentar, podem me jogar uma corda, às vezes. Às vezes nem isso, e eu não posso esperar isso das pessoas. Eu não posso esperar, porque como eu disse lá no início, eu não posso colocar a minha expectativa na mão do outro. O que está no mundo externo, o que está fora de mim, eu não tenho controle. Eu não sei se alguém vai lá e vai jogar uma corda para mim, uma escada ou algo assim. Às vezes não vai, eu mesmo vou ter que fazer a minha corda, eu vou ter que pegar lá, que nem Rapunzel, né? Sei lá, eu vou ter que pegar lá os lençóis e tal, e amarrar um lençol no outro e sair. Eu preciso, às vezes eu vou precisar para o meu esforço, e cavando até fazer uma escada para sair do poço. Eu vou precisar, e muitas vezes vai acontecer isso. E é desafiador, porque mesmo que eu saiba o processo, eu sei como fazer os degraus, como o Frank falou ali, eu sei como fazer os degraus para sair dali, mas eu preciso fazer, e isso é doloroso, é desafiador. Mas o primeiro ponto é
aonde eu quero chegar, o que eu quero no lugar disso. Esse é o primeiro ponto. Quando tu entender isso, o que eu quero, o processo já vai começar. Mas aí tu vai precisar de colocar em prática, de colocar as ferramentas em prática, de se desafiar. Porque esse processo de mudança, isso também é muito comum na terapia. As pessoas vêm para a terapia e elas não percebem que o esforço é delas. E muitas vezes o esforço é grande para sair daquela situação onde ela está. O esforço é grande e elas vão ter que se colocar no processo, vão ter que se colocar em movimento e fazer o trabalho. Porque eu, como terapeuta, eu só posso auxiliar ela. Eu só posso auxiliar essa pessoa. Eu não posso pegar ela, botar no meu ombro e levar ela até o ponto de chegada. Eu posso auxiliar, mas o esforço todo é dela. O processo de mudança é todo dela. Vitor, tem que tomar cuidado. E cada vez que você está no buraco, você pode ir cavando mais ele. Pode. E cada vez mais você vai descendo. E pode ser que essa corda não te puxe. Exato. Porque esse ponto que o Frank falou é assim, tá? De uma forma bem simples também. Todo comportamento ele tem uma intenção por trás. Quando eu tenho um comportamento, e o comportamento de sofrer, de sentir dor, ele é um comportamento. Ele é um comportamento. Eu tenho um comportamento de sentir dor. Ou de fumar, ou de usar droga, ou de qualquer coisa que seja, ou de estar em depressão, ou de ter um processo ansioso. Esse é um comportamento, ponto, ou um conjunto de comportamentos. E ele tem uma motivação, tem um motivo para isso. E esse motivo está sendo satisfeito com esse comportamento. Então, pode acontecer de eu ir alimentando cada vez mais esse ganho, né? E eu vou afundando cada vez mais. Pode acontecer isso, sim. Então, eu tenho que entender aonde eu quero chegar. O que eu quero no lugar disso que eu sinto agora? O que eu quero no lugar deste comportamento? O que eu quero? Perfeito. O que me faz ter esse comportamento? Eu vou falar aqui o que eu ganho. E aí, ontem, a colega no curso ela me perguntou, eu não ganho nada com isso. Óbvio que não, o ganho não é um bom. Se é um comportamento ruim que está me machucando, o ganho que eu tenho é um ganho inconsciente, me faz sofrer ainda mais. Mas está sendo satisfeito algum valor ali. Está sendo satisfeito com aquele comportamento. Então, eu preciso entender o que essa parte minha que faz eu ter esse comportamento está querendo fazer por mim. É proteção, é penalização, seja o que for, vai ter algo que está sendo satisfeito. O que essa parte minha está querendo fazer por mim com esse comportamento? Quando eu entendo isso também, o processo também dá um passinho mais à frente, porque aí eu posso ter esse mesmo ganho de uma outra forma que seja mais saudável, ou mudar isso, enfim. Eu preciso entender também quais são as crenças que estão envolvidas aqui em tudo isso. Eu preciso analisar também, e é muito interessante, isso é desafiador quando é algo assim, eu tentar entender os motivos, porque quando não envolve só a mim, quando envolve um sistema inteiro, envolve outras pessoas são afetadas por tudo isso, é interessante eu tentar, pelo menos, porque aí, quando a gente está muito envolvido, quando a gente está dentro daquela bolha, a gente está submerso àquilo, a gente não consegue, às vezes, achar alternativas. Quando eu consigo olhar de fora, eu posso, não quer dizer que eu vou ter, eu posso ter uma percepção diferente. E isso também pode me ajudar no processo de mudança. Uau! Então, eu posso fazer um esforço de tentar sair e olhar do ponto de vista de um outro observador. Seja um observador que está simplesmente analisando tudo aquilo e tentando entender aquela dinâmica, ou seja, e aí é um pouco mais desafiador ainda, me colocar na posição da outra pessoa e tentar entender quais são as motivações dela. Qual era a intenção dela ao ter aquele comportamento? Porque eu não posso mudar o que a outra pessoa fez, eu não posso mudar os pensamentos, os comportamentos da outra pessoa, mas eu posso tentar entender
Lembram? É aquela questão, né? De o mapa não é um território, e eu não posso tentar colocar o meu mapa sobre o outro, eu só tenho a minha percepção da realidade. O outro também tem as motivações dele para ter aquele comportamento. Se eu conseguir olhar de fora e tentar, ao menos, porque é só uma alucinação, eu não sei o que passa na cabeça do outro, mas eu posso tentar entender o que está passando. Hoje eu tenho uma percepção, eu sei, né? Eu estou pensando assim, não, eu sei, ele teve esse comportamento por isso, ele fez aquilo por aquele outro, o outro lá fez aquilo por aquele motivo. Mas eu não sei se é isso que é certo, porque muitas vezes a pessoa nem me falou isso. Eu só tenho uma percepção, uma alucinação que a gente chama em PNL. Eu posso alucinar de outra forma, eu posso tentar buscar outros contextos para que aquilo tenha acontecido. E isso pode, de alguma forma, me ajudar também a sair disso. Tu queria falar, Frank? Não, na verdade não foi pergunta não, foi legal. Ah, tá, eu achei que tu ia falar alguma coisa, ou alguém, talvez eu tenha percebido que ia falar alguma coisa. Mas, enfim, é por aí, todo esse processo é um conjunto de coisas que a gente precisa analisar, e na terapia é isso, né? A gente precisa analisar um conjunto de coisas e trabalhar com aquilo que a gente tem nas mãos, né? Trabalhar com aquilo que a gente tem nas mãos. Quando é eu, e ontem me perguntaram também no curso, e eu disse, isso é muito natural, tá? Quando a gente está aplicando uma técnica em outra pessoa, quando a gente está auxiliando outra pessoa, é mais fácil. Qualquer contexto. Quando é comigo mesmo, quando eu preciso aplicar uma técnica ou fazer alguma mudança, é mais desafiador. Por quê? Porque eu coloco o meu consciente na jogada, os meus julgamentos, as minhas crenças, né? Tudo na jogada ali, e isso me limita muito. Me limita no processo de mudança. Porque mesmo eu conscientemente sabendo que, cara, isso é só uma crença, eu sei que isso pode ou não ser verdade, eu sei que eu posso mudar essa crença, eu sei que eu posso mudar esse comportamento. Conscientemente eu sei, mas eu tenho também todo um inconsciente que tem um monte de estratégias ali. Quando eu trabalho com uma pessoa, né, um cliente, eu consigo desviar o consciente dela, em geral, e trabalhar direto com o inconsciente. Comigo mesmo não, porque eu me mantenho consciente. Eu preciso analisar todo o processo enquanto eu faço. Então, é desafiador também. Ou é mais desafiador eu trabalhar comigo mesmo do que com outra pessoa. Em geral. Tá? Em geral. Também eu não posso generalizar totalmente, porque vai ter pessoas que vão dizer, não, para mim é muito mais fácil quando eu vou fazer uma mudança. Tem casos. Tá? Mas, em geral, é mais fácil quando eu estou ajudando outra pessoa do que quando eu mesmo faço a mudança. Mas quando eu digo que é mais desafiador, eu não estou dizendo que é impossível. É só mais desafiador. Mas eu posso, por mim mesmo, fazer as mudanças que eu preciso, desde que eu tenha as ferramentas, né? Alguém tinha levantado a mão para falar? Achei que alguém tinha levantado a mão aí. Foi... Era eu. O que você falou exatamente que eu ia perguntar do caso de ontem. Você explicou de colocar na posição da pessoa. Eu ia perguntar se, nesse caso, você veria aquela técnica de olhar por fora. Era isso. É sempre muito interessante eu analisar. Ontem eu ensinei uma técnica que era assim, eu vou passar para vocês. Quando tem algum conflito, eu preciso resolver um conflito, hoje eu tenho um conflito com outra pessoa ou com outras pessoas. Eu só tenho a minha percepção da realidade. E eu estou agindo a partir da minha percepção, do meu mapa. Então, a ideia o nome da técnica é posições perceptivas ou posições perceptuais. Então, eu me coloco em outras posições perceptivas para tentar entender as motivações e buscar alternativas. Então, eu me coloco primeiro na posição da outra pessoa que está envolvida na situação do conflito e tento entender as motivações dela, as crenças que ela tem, as limitações dela para agir daquela forma, o que ela estava ganhando com aquilo. Então, eu tento entender isso de uma forma mais dissociada possível, sabe? Sem colocar... óbvio que a gente sempre vai interferir, mas tentar buscar assim, um mínimo de interferência, tentar analisar
como se eu fosse a outra pessoa, por que eu agiria dessa forma? O que me motivaria? Qual seria a minha intenção ao agir dessa forma? Depois, eu me coloco na posição de um observador, de uma pessoa que está totalmente fora, ele não tem envolvimento com aquilo, ele está simplesmente assistindo e ele não está pendendo para nenhum lado, ele só está tentando entender a dinâmica. E ele, como um observador, ele tenta entender quais são as motivações das duas partes e quais alternativas ele poderia criar para mudar isso, para resolver esse conflito. Eu, como um observador, o que eu poderia fazer para resolver esse conflito? Depois, nessa técnica que eu ensinei ontem, eu me colocava na posição do sistema todo, como se eu fosse, e isso é uma analogia só, obviamente, como se eu fosse todo o sistema envolvido. Porque tem um sistema ali que está envolvido, tem outras pessoas, tem as pessoas que estão diretamente envolvidas, tem outras pessoas que são afetadas indiretamente por tudo aquilo. Como se eu fosse todo esse sistema, eu tentar analisar também de fora, tentar entender toda essa dinâmica como um sistema. E como esse sistema poderia resolver tudo isso também. Entende? E aí depois eu volto. Nessa técnica tinha um pouco mais de coisas, mas depois eu volto para a minha posição e tento entender agora o que mudou do primeiro momento para agora. O que mudou? Como que eu percebo agora tudo isso? Quais são as alternativas que agora eu posso ter para resolver esse conflito ou para resolver essa situação e do que parte e do que depende de mim? Porque às vezes eu não posso resolver o conflito definitivamente, eu não posso simplesmente ir lá e fazer com que as pessoas mudem, mas eu posso mudar e eu só posso mudar a mim mesmo. Então essa é uma técnica que é bem interessante da gente mudar isso. Auxilia, obviamente. Algo assim como o da Mônica é muito mais profundo. Então isso pode resolver o conflito ou não. Não quer dizer que vai resolver, porque também a gente não vai querer aqui resolver algo que é mais complexo, às vezes, com uma técnica mais simples, ou de uma forma mais simples. Mas isso ajuda, e eu utilizo várias outras ferramentas também para conduzir a mudança. A minha mudança, no caso. Douglas, pode falar. Não seria um caso, um problema grave como esse que a Mônica trouxe, de a gente traçar uma estratégia para fatiar esse problema, porque ela também, assim, ela está com o emocional dela muito abalado em relação a isso que ela está vivendo. Então, é nítido que ela não vai conseguir observar claramente, sozinha, sem ajuda, né, nesse processo, assim, sabe? Ela mesmo conhecendo as ferramentas, vai ficar difícil, porque quando a gente está dentro da bolha do sentimento, a gente distorce muita coisa, a nossa percepção fica alterada, ela já está em um estado alterado de consciência. Então, de repente, talvez seja interessante a gente conseguir traçar uma estratégia com as ferramentas da PNL, todas elas, para a gente fatiar esse problema em pedaços e resolvendo por partes. Porque, primeiro, eu acho que ela tem que se fortalecer emocionalmente para conseguir encarar essa situação. Porque ela tá tomada pela tristeza. Ela não está conseguindo... o depoimento dela ali foi muito corajoso, assim, mas ela está buscando ajuda, mas ela não está encontrando, ela está se decepcionando com os resultados que ela está encontrando, a ajuda que ela buscou até o momento. Então, acho, sei lá, não sei se teria alguma coisa... Perfeito. Se essa minha fala está na direção correta, se pode se pensar dessa forma. Isso. Perfeito. Douglas, muito boas suas colocações. A única ressalva que eu faço aqui eu como um terapeuta ou eu como um PNLista, eu não trago isso, porque quando eu coloco dessa forma, eu estou colocando a minha percepção, a minha crença, e eu posso conduzir ela a comprar essa crença. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu pressuponho, porque em PNL a gente chama de alucinação. Eu faço uma leitura mental. Eu pressuponho que eu entendi toda essa dinâmica. Eu pressuponho que é isso. Mas eu não quando eu afirmo, eu estou colocando como uma certeza. E eu não tenho como ter essa certeza. Mas muito interessante essa tua percepção, essas tuas colocações, tá? Assim, na verdade,
Óbvio que aqui o grupo não se propõe a isso, nem nós vamos querer aqui colocar, porque cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma ideia, cada um vai ter uma alternativa, né? E sempre a partir das nossas percepções, enfim. O que a gente pode colocar aqui, obviamente, que sempre são algumas sugestões para ela, né? Algumas sugestões. Sempre, sugestões. A menos que um de nós vá ser o terapeuta dela. Aí é algo mais profundo, né? Aí eu tô me colocando na posição de eu vou te ajudar a sair disso, como um terapeuta, né? Aí eu vou trabalhar para isso. Fora isso, a gente coloca algumas sugestões, e eu acho bem interessante isso. Como eu disse, o Douglas reiterou, cara, é incrível poder, de alguma forma, ela ter trazido isso, é muito interessante, é muito bacana da parte dela trazer essa situação para nós, porque ilustra tudo aquilo que a gente vinha falando, né? E tudo aquilo que a gente enfrenta no processo terapêutico, né? No dia a dia. Colocou ali sobre as ferramentas, instrumento. É isso aí. Mas muito legal, tá? Pontos que a gente coloca aqui são sugestões, obviamente, e aí cada um, dentro das suas habilidades, das suas habilitações, eu, como painelista, eu coloco assim: bom, eu preciso partir do princípio de eu entender isso, eu entender. O primeiro ponto eu entender isso, ela sabe, e óbvio que é sempre conscientemente. Conscientemente eu sei que é só uma percepção, né? E por isso que a gente tem que ter cuidado de, cara, eu não estou querendo tratar de uma forma simples, nós não queremos tratar isso de uma forma simples. A gente está trazendo e a gente sabe que é uma percepção. Só uma percepção da realidade, mas essa percepção da realidade está trazendo um monte de coisas negativas. Mas dentro disso eu preciso entender que, cara, eu sei o que eu estou vivendo aqui e não é legal. E eu sei o que eu não quero. O primeiro ponto, e isso para qualquer processo de mudança, eu preciso saber aonde que eu quero chegar. E isso ela tem que construir. Ela tem que construir, ela tem que parar e pensar. E ela tem as ferramentas, ela tem os conhecimentos. Óbvio que se ela tiver um terapeuta que vai ajudar ela, vai ser muito mais fácil, né? Ou tende a ser mais fácil. Tende a ser mais fácil. Então, eu preciso entender aonde eu quero chegar. E esse objetivo vai ter que ser muito atrativo para ela, vai ter que ser algo muito bom. Porque a gente só muda quando a gente tiver uma alternativa que seja mais viável do que aquilo que a gente está vivendo hoje. E no caso dela, que é um caso desafiador, tem que ser algo muito bom para que ela se motive a enfrentar tudo isso. Tem que ser algo muito bom. Isso tem que ser algo que ela vai criar, que ela vai construir. Né? Ela precisa saber o que ela está ganhando, tem um ganho. Ou tem uma intenção inconsciente para isso. A gente fala em ganho, parece tão algo negativo, né? Tem uma intenção por trás disso. Qual é a intenção, ou qual a intenção dessa parte minha ao me proporcionar esse comportamento, ao gerar esse comportamento? Qual a intenção por trás disso? Né? Já me perguntei. Depois... Já procurei essa intenção, já. É desafiador mesmo, em geral é desafiador. É desafiador. Mas tu tem que te perguntar, eu acho que tu tem que partir do princípio de te perguntar o que eu quero ao invés disso que eu estou vivendo hoje. O que eu quero? E o que eu quero aqui, eu friso mais uma vez, porque o que eu quero eu sei, daqui a pouco eu quero voltar a ter aquela harmonia, mas às vezes isso não depende só de mim. Eu quero voltar àquele passado, talvez. Eu quero que tudo volte ao normal. E às vezes eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o sistema todo. Eu tenho controle só sobre mim. Então eu preciso entender que esse meu objetivo tem que ser algo que dependa só de mim. Tem que depender só de mim.
né? Eu posso ter a ajuda das outras pessoas, eu posso talvez que essas pessoas também cooperem para que tudo isso funcione, mas eu não posso contar com isso. Eu preciso entender que o meu objetivo depende só de mim. Ele tem que ser algo que, quando eu crio esse objetivo, ele tem que estar lá no futuro muito claro para mim. Eu tenho que me imaginar, uma ponte ao futuro que a gente chama, né? Em hipnoterapia. Eu preciso me imaginar lá no futuro, vivenciando essa nova realidade que eu quero. O que eu vou sentir, o que eu vou ver, o que vai me fazer realmente sentir bem, o que é bom para mim, o que eu quero lá na frente. E eu tenho que vivenciar isso, eu tenho que experienciar isso. Meu objetivo ele tem que ser experienciado, eu tenho que vivenciar, eu tenho que sentir tudo isso, eu tenho que saber o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou sentir lá no futuro. Nesse meu objetivo. Esse meu objetivo ele tem que ser ecológico, tem que ser algo que não me agrida, que eu consiga fazer e que seja ecológico para mim. E ecológico é tudo aquilo que interfere a mim mesmo, que seja saudável para mim, que não vá me agredir. Porque às vezes eu tenho um objetivo e eu vou, para atingir aquele objetivo, vou fazer alguma coisa que me agride. E quando eu falo em me agride, está agredindo algum valor meu. Eu vou me submeter a alguma coisa que eu não quero e vai me agredir, isso não é legal, não é saudável, não é interessante. Tem que ser ecológico, tem que ser algo que não me agrida, que satisfaça os meus valores. Que eu sei que vai ser bom quando eu fizer. E que não vai agredir outras pessoas. Eu tenho um conflito com uma pessoa, eu penso, vou lá e vou eliminar essa pessoa. Isso não é ecológico. Eu tô brincando aqui, tá? Mas é basicamente isso. Tem que ser algo ecológico para mim, para as outras pessoas, né? Ou para quem vai interferir todo esse meu objetivo. Tá? Mas ele tem que, principalmente, ele tem que depender só de mim. Tem que ser algo muito atrativo, tem que ser algo muito bom lá no futuro que eu quero, para que eu possa me motivar, mas ele tem que depender só de mim, porque senão eu me frustro. Eu não posso contar com a colaboração das outras pessoas, eu não posso contar com o que está fora de mim, com o externo. Eu posso contar só comigo mesmo, com o interno, com o que eu posso fazer. Senão eu me frustro. Tá? Tem muito mais do que isso, tem muito mais do que só isso, mas só isso já pode ajudar bastante. Já pode ajudar bastante. Verdade. Cláudia, para a gente encerrar, se tu quiser falar, pode falar. Sim, Vitor, é que nisso que tu estava comentando, fazendo adendo do que tu está dizendo aí, no caso dessa patologia que aparecer, desses movimentos involuntários do ASAF, provoca muita dor, uma dor física mesmo, e aí entra a parte emocional, e vem isso que tu está comentando, de conseguir entender o que eu quero, e aí ele começou a desistir das coisas. E quando tu me ensinaste aquela técnica para trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar nisso com ele, de que exatamente isso que tu colocou, o que ele queria, até que ponto ele estava deixando a dor desmotivar ele, até que ponto ele estava desistindo dele mesmo sendo uma criança, né? E é o que eu tenho tentado trabalhar com ele, e para completar isso que tu falou, realmente estou tentando ensinar, eu primeiro estou tentando botar teu controle sobre mim, dentro da questão autopiedade, que eu acho que todos nós às vezes corremos este risco, da gente vivenciar isso com nós mesmos, a gente se vê numa situação de a gente ter a técnica, como tu falou, saber aplicar, poder fazer, mas a gente está com peninha da gente mesmo e a gente não pratica. O processo de dor é um processo destrutivo, é um processo muito complicado de se vencer ele, e através da PNL, que eu deixar meu relato, as técnicas que tu está me auxiliando ali com o ASAF, estou conseguindo traçar essa escala da gente caminhar degraus, porque eles são 21 dias no trabalho, mas cada 21 dias a gente tem feito degraus diferentes para se chegar onde a gente quer realmente, que é vencer essas limitações que a dor vinha colocando para ele, que era desistir dos sonhos, dos projetos, e dentro da PNL, né, das técnicas que tu tem me ensinado, quero deixar aqui minha gratidão mais uma vez a ti, a dedicação tua, e dizer que isso funciona muito quando a gente começa a olhar para a gente nessa versão, como tu colocaste agora, do que, né, de voltar a ter o meu controle sobre mim, o que é importante para mim, aonde eu quero chegar, né? E aí tu começa a conseguir trabalhar e subir os degraus e tentar, assim, entender o que tu tá fazendo, tomar um rumo, uma direção,
para onde tu deve ir. Porque eu estou tentando trabalhar com ele isso. Ele não queria mais treinar porque sentia dor. Vamos tentar controlar essa dor, ver como é que a gente pode manipular, fazer para não sentir tanto essa dor, não focar nessa dor, e que dá para pensar. Hoje a gente está usando música, fones, tirar o foco dos sons externos, que vão tirar a atenção dele, né? E mentalizar, realmente, olha, menos tempo, ele treinava 2 horas corrido direto, vamos treinar meia hora, parar, tomar uma água, continuar mais meia hora. Então, usar caminhos, atalhos, para se chegar aos degraus onde a gente quer. Show. Cláudia, olha só, com isso que a Cláudia trouxe, e aí também de encontro com aquilo que o Douglas colocou antes, de estratégias, né? Ou de opções, de possibilidades, de ferramentas. Porque o que o Douglas colocou antes e o que a Cláudia colocou agora faz todo sentido. Quando a gente está submerso a tudo aquilo, a dor é tão grande que a gente não consegue achar alternativas. A gente está sofrendo e a gente não consegue achar alternativas. E olha só, essa é uma outra dica também, e é uma ferramenta bem interessante da gente entender. Ela é simples, é desafiadora de colocar em prática, é desafiadora sim, mas ela é muito importante que a gente coloque em prática. Olha só, os nossos pensamentos, eles se alimentam de atenção. Então, quando eu estou sofrendo por alguma coisa, e a dor aqui, a dor física e a dor emocional, elas são iguais, a gente sente no mesmo local do cérebro. Tá? A dor a gente não sente no corpo, a gente sente no cérebro, a gente cria a dor no cérebro. Não quer dizer que ela não existe, ela existe, mas a gente cria no cérebro. E a dor emocional e a dor física a gente sente no mesmo local no cérebro. A gente cria ela no mesmo local. E o que acontece? Os nossos pensamentos, eles se alimentam de atenção. Então, quando eu estou sofrendo por alguma coisa que aconteceu, é por quê? Porque eu estou pensando compulsivamente na mesma coisa. Aquele pensamento fica estático aqui, eu fico remoendo aquilo. E eu sinto dor, e eu penso mais, e sinto mais dor. E isso vira num looping. E quando está doendo, a gente não consegue, muitas vezes, se concentrar para fazer algo para sair daquilo. Porque a gente está sofrendo. É basicamente o que o Douglas falou, o que a Cláudia falou. Os nossos pensamentos, eles se alimentam de atenção. Se a gente der atenção a eles, eles vão continuar ali e a gente vai continuar sofrendo. Então, a dica aqui é pensar em outra coisa. Eu estou pensando em algo, veio um pensamento negativo, algo do passado, aconteceu alguma coisa e eu pensei, eu estou sofrendo. Depressão é isso. Né? Mesma coisa a ansiedade. Eu penso em alguma coisa que pode acontecer lá no futuro e eu fico remoendo aquilo que causa ansiedade. Está doendo também, da mesma forma. Então, eu pensei em alguma coisa que aconteceu lá no passado e está me fazendo sofrer, está doendo. Se eu continuar pensando nisso, eu vou só fortalecer ainda mais esse comportamento e essa dor. Enquanto eu não mudar isso. Então, eu preciso. Essa é uma ferramenta, uma coisa que a gente pode fazer. Se não vai resolver o problema, não vai, mas vai me ajudar a ter mais facilidade para resolver. Então, foca o pensamento em outra coisa. Pensa em outra coisa, mas uma coisa boa. Se eu estou sofrendo por uma pessoa, por algo ruim que aconteceu ou que a pessoa me fez, eu posso pensar em algo bom, em tudo aquilo de bom que aconteceu com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, ou em algo bom que aconteceu na minha vida e que não depende delas, depende de outras coisas, ou de algo bom que eu queira fazer, e eu forço o meu pensamento a me manter em algo bom. Quando eu forçar, quando eu treinar o meu cérebro a ficar num pensamento positivo, num pensamento bom, a dor diminui. Enquanto eu me mantiver pensando naquilo que está me fazendo sofrer, eu vou continuar sofrendo. E cada vez mais. Então, essa também é uma ideia, é uma dica. Forçar o pensamento a sair disso. Pensar em outra coisa. Nós temos 70 mil pensamentos por dia, pelo menos. A maioria deles não faz sentido nenhum para nós, mas tem um pensamento que nos faz sofrer. E a gente fica remoendo aquele pensamento. Aquela memória, aquela lembrança. Então, pense em outra coisa positiva, outra coisa boa. Algo bom que me aconteceu ou que vai me acontecer, ou que eu quero que aconteça. Isso vai me ajudar também a sair desse loop, a quebrar esse looping de sofrimento. Isso vai me ajudar também. São 22h03. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, se a Mônica, inclusive, quiser colocar mais alguma coisa, podem ficar bem à vontade e aí depois a gente encerra. Eu só quero agradecer a você, a todos vocês, né, do grupo, pelas colocações, pelo que foi
dito. E peço desculpas também, né? Porque estava tudo tão... Estava bem leve e, de repente... Não peça desculpas. Nossa. Mas, enfim, é agradecer mesmo. Gratidão a todos vocês. Show. Nós é que agradecemos. Na verdade, eu agradeço a todos, né? Todas as colocações que foram feitas. É sempre muito, muito bom a gente trocar essas experiências, esses conhecimentos. É muito legal, essas percepções, enfim. E a ideia aqui é ser um grupo mesmo de amigos, né? A gente fortalecer laços de amizade mesmo. E a amizade é isso, é a gente desabafar, é a gente falar sobre algo que tá nos fazendo sofrer. Quando a gente desabafa, quando a gente fala com alguém, quando a gente conta sobre tudo aquilo que está nos acontecendo, isso já nos ajuda a tirar um pouquinho daquele peso. Quando eu estou remoendo sozinho, quando eu estou sofrendo sozinho, é complicado. Então, esse é o Joaquim, ó. Veio dar o ar da graça dele aqui. Então, quando eu desabafo, quando eu tenho com quem contar, é legal. Isso é muito benéfico. Inclusive, é para isso que servem os grupos de apoio, né? Existem grupos de apoio para tantas coisas. E é justamente por isso, porque eu posso contar, eu sei que eu posso contar com outras pessoas. Tem outras pessoas que estão ali por mim, que vão me ouvir, que vão entender pelo que eu estou passando. E essa ideia é um dos objetivos desse grupo também, é a gente poder contar com todas as pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui têm intenções positivas, são pessoas que querem acrescentar algo de bom na vida dos outros, né? Nós temos eu sempre digo que e gosto muito disso, e realmente é algo que eu creio, né? Que a gente está ligado a um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que nós, que tem a mesma missão que nós. Isso é muito legal, porque nos fortalece. A gente tem uma necessidade, isso também um comportamento tem um valor por trás, de pertencimento, de pertencer a um grupo. Nós temos uma hierarquia a gente chama de níveis neurológicos, né? Nos nossos níveis neurológicos, o ponto mais alto dessa pirâmide é a parte de pertencimento, de missão, de espiritualidade, de algo a mais. Eu faço muitas coisas porque eu creio, porque é minha identidade, por conta de valores, mas tem algo a mais, que é a questão de quem mais está envolvido, né? O grupo, enfim, questão de missão, de pertencimento e tudo mais. E é muito legal esse grupo, a gente alimentar isso e satisfazer essa necessidade que a gente tem, tá? Então, vamos lá. São 22h07. Vamos encerrar por aqui. Lá no início, a gente falou que a gente ia ficar... a gente falou. Eu falei que a intenção era ficar 1h15, 1h30. A gente passou. Esse teu papinho já é conhecido, de 1 hora, 1 hora e pouca, sempre passa. Já é conhecido, né? Então... Eu tenho que cuidar um pouco também, porque eu sou um pouco prolixo. Eu acabo falando e me expando muito. Mas é muito legal, porque toda essa contribuição dos colegas também, né? É muito bacana. E mesmo quem não falou, quem não colocou a sua percepção, mas esteve aqui nos ouvindo, também é muito interessante, né? É muito bom. Então, vamos lá. Vamos encerrar por aqui. Uma excelente noite a todos. Foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez, como sempre, tá? E aí eu coloco isso até por conta dessa questão que a Mônica trouxe. Eu me coloco sempre à disposição de todos os colegas. Tem muitos que me chamam, que me solicitam algum auxílio dentro das minhas limitações. Eu sempre procuro auxiliar todos da melhor maneira possível, né? Sempre dentro das minhas limitações, né? A gente não pode querer e achar que vai poder resolver tudo, né? Seria muito soberba da nossa parte. Então, sempre dentro das minhas limitações, eu me coloco à disposição de todos para auxiliar da melhor forma possível. Nosso objetivo aqui no Instituto sempre foi esse, de auxiliar pessoas, de auxiliar na evolução das pessoas. E dentro das nossas possibilidades, a gente sempre tenta fazer isso, tá bom? Então, uma excelente noite de quinta-feira para todos, um excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer imenso
estar aqui mais uma vez, trocando experiências, conhecimentos, aprendendo. Enfim, é sempre um prazer, tá bom? Um grande abraço a todos. Gratidão, hein? E até a próxima. Muito legal. Boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite a todos. Foi maravilhoso, Vitor. Foi maravilhoso, pessoal. Só para variar, né, Lola? Ah, sim. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão. Gratidão para sempre. Ó. Vitor, obrigado sempre, viu? Obrigado mesmo. Você é o cara. Muito bom.